Graça e paz, amados. Eu estou aqui há um bocado de tempo tentando fazer um vídeo para vocês. Para mim não é fácil. Eu não gosto de ser filmado, irmãos. Mas eu preciso abrir meu coração para vocês nessa noite, porque pesa em mim a preocupação de como estão as almas de vocês. Como estão as almas de vocês, não só no sentido espiritual, mas emocional. São tempos difíceis e o distanciamento social, esse distanciamento por causa desta pandemia, causa muitas aflições em nossos corações e eu sinto também muita saudade da igreja, dos cultos, creio que vocês também, mas para mim não é fácil fazer vídeo, eu não gosto de ficar aqui falando para a câmera, sem ver o rosto de cada um de vocês, a expressão de que estão entendendo ou não o que eu estou falando, mas diante da minha preocupação, eu queria trazer para vocês o Evangelho, palavra de Cristo que nos traz consolo, que nos traz força, que nos anima. Queria porque eu me preocupo que muitos de vocês estejam passando momentos de grande aflição na alma de vocês e talvez até se sobrecarregando demasiadamente, porque estão questionando a sua fé, estão questionando a si mesmos, se estão agradando ou desagradando ao Senhor, se estão agindo como pessoas de fé ou não. Então eu queria trazer para vocês uma palavra nesta noite. Uma palavra não é minha, uma palavra do Senhor Jesus, que quando estava próximo de ser crucificado, naquela reunião no cenáculo, escondido, prestes a enfrentar a morte, mas já sentindo as ânsias dela, ele disse para os discípulos que no mundo nós teríamos aflição. Digo nós, nos colocando como continuação daqueles discípulos. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu me pergunto sempre, Senhor, será possível ter bom ânimo no momento de aflição? A aflição de cada um é diferente, Senhor. Como nós sentimos, como nós encaramos a vida, é diferente a aflição de cada um de nós. Será que é possível ter bom ânimo? Então eu tenho meditado muito nesse texto da palavra de Deus. E eu quero lhes dizer, meus amados, que para ter bom ânimo na aflição, nós precisamos primeiro entender e aceitar que a aflição faz parte da vida neste mundo. Ela vem para todos, crentes ou não crentes. Não há privilegiados nisso. Todos que vivem neste mundo, no mundo caído, no mundo alienado de Deus, no mundo que vira as costas para Deus e que vira as costas para o próximo, é um mundo de aflição. E nós precisamos entender e aceitar de que nós não somos diferentes das pessoas que estão neste mundo que não têm a Jesus. A nossa fé, ela não nos isenta, não nos guarda de sentir a aflição. Pelo contrário, a nossa fé nos torna mais sensível à aflição do mundo, das pessoas à volta e da nossa mesma, do peso que é estar no mundo inimigo, contrário de Deus, alienado de Deus. Portanto, sentir aflição não é uma prova de que a nossa fé é fraca, não é um sinal de que a nossa fé ela é pequena ou pouca ou não está funcionando. Sentir aflição só mostra que nós somos humanos, só mostra que nós somos frágeis, que nós somos fracos. Mas essa fraqueza de sentir aflição também nos torna forte, paradoxalmente, porque faz com que a gente veja que a vida ela é curta, ela é passageira, que nós não somos e nem podemos viver independentes um dos outros ou como poderosos nesta terra.
Eu sempre preguei para vocês e sempre repito que a fé nos coloca de joelhos. A fé faz com que a gente perceba, primeiramente, a nossa incapacidade. Por isso que nós cremos no outro que é Deus, superior, perfeito. A fé nos eleva a confiar num Deus que é sobremodo onipotente, porque ela faz com que a gente perceba a nossa incapacidade, a nossa fraqueza. Então, sentir aflição não é sinal de uma fé fraca. Não é sinal, não tem nada a ver com isso. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Se ele disse isso para os seus apóstolos, ele estava declarando um fato que aconteceria com o apóstolo de mais autêntica ou mais poderosa fé. Sentir aflição mostra que nós somos isso mesmo, dependentes de Deus. Há tempo para tudo e há tempo de aflição também. Mas a nossa fé faz com que a gente, na aflição, volte os olhos para aquele que vence o mundo. E aquele que vence o mundo, diz a Bíblia, é aquele que tem fé. Pois o que vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não digo que vence o mundo numa guerra física, não estou falando disso. Eu estou falando nem que vence o mundo porque derrota a doença. Mas eu estou dizendo que vence o mundo porque não se desespera. Porque entende que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o fim dos tempos não é o fim do mundo, deixando de existir as coisas, mas é sim um fim da época, onde alguma coisa triunfa, onde uma coisa aparentemente reina. Aparentemente, digo, porque o fim dos tempos mostra que, no final das contas, Cristo, ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ele vai governar este mundo também. Ele disse: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Observe que quando ele disse isso, ele não se caminhava para os céus, ele caminhava para a cruz. Ele caminhava para o desprezo e a vergonha, a dor, o sofrimento. O Filho de Deus, o Eterno, o Criador, o Autor da vida, haveria de experimentar a morte, mas ele disse antecipadamente: eu venci o mundo, então tenham coragem. Nós podemos seguir essas pisadas do Senhor, por isso vencemos o mundo. Nós não ficamos desorientados, perdidos. Nós temos a quem seguir. Podemos ter ânimo na aflição, porque nós não precisamos ficar desorientados, sem saber o que fazer. Nós sabemos o que fazer. Nós precisamos seguir as pegadas do Mestre, que calmamente foi para o suplício, enfrentar a morte, enfrentar tudo. Porque ele enfrentou tudo isso corajosamente, serenamente? Porque ele confiava plenamente que o Pai o havia de ressuscitar. Nós também podemos ter essa esperança de que no mundo a morte, o pecado foram derrotados por aquele que experimentou a morte, mas que ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte. Este mestre, ele disse que nunca ia nos abandonar. Ele, neste mesmo texto que ele fala disso, para os seus apóstolos, nessa mesma ocasião, melhor falando, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi nos preparar lugar. Ele preparou lugar para cada um de nós. Podemos ter bom ânimo, porque nós temos certeza de que ele foi, mas voltou para estar junto de nós. Ele voltou e está aqui, não aqui em volta, aqui dentro de nós, pelo seu Santo Espírito. Nós podemos ter bom ânimo, meus irmãos, mesmo longe um dos outros, porque o que nos une não é uma bandeira, o que nos une não é uma sociedade. O que nos une é a fé no Cristo que morreu na cruz, derramou seu sangue e que nos fez um só povo, uma só família, nos tornou filhos de Deus. Não importa que agora nós estejamos impedidos de nos reunir fisicamente, não importa até que nós tenhamos que chorar isoladamente, separadamente, distantes uns dos outros, mas os nossos corações estão unidos por causa de Cristo e em Cristo.
Podemos ter bom ânimo. Ele venceu este mundo, não porque ele se revoltou contra o mundo, mas porque ele nos amou até o fim. Podemos ter coragem se a gente mantiver nesse momento a esperança e o amor de uns pelos outros, mesmo distantes. E podemos demonstrar este amor orando um pelos outros. Podemos mostrar esse amor trazendo palavras pelo WhatsApp, pelas mídias, de alguma forma. Podemos demonstrar esse amor cuidando dos nossos em casa, sendo cuidadosos em não transmitir esta enfermidade maligna para outras pessoas, sendo responsáveis do nosso comportamento. Podemos ter bom ânimo pelo nosso amor a Deus, adorando, louvando, bendizendo, sabendo que estamos num mundo hostil a Ele, mas Ele nos amou e Ele nos amou primeiro. Ele não nos amou quando nós o amávamos, Ele nos amou quando nós nem perguntávamos por Ele. Ele nos ama. E mesmo que nesse momento pareça estarmos abandonados, distantes um do outro, faltando aquele calor que nos une numa reunião, nós temos o calor do Espírito que nos une em um só Espírito, em um só corpo, que é a sua igreja. E esta é a união que vale. Esta é a união que importa. Esta é a mais importante das reuniões. Não é estar fisicamente no local, mas estar ligados uns aos outros na mesma fé, no mesmo amor, na mesma confiança, no mesmo propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, apesar da nossa fraqueza. Tempo de aflição, é tempo de reconhecer a nossa fraqueza, mas de apoiar-se na potência de Deus. Quando eu chamo sua atenção para a potência, eu chamo a sua atenção para a aceitação do próprio Filho de Deus. Ele aceitou a cruz, ele aceitou a morte para experimentar a ressurreição. Eu queria trazer essa palavra, ainda que eu sinta saudade de cada um de vocês. Eu quero lhes dizer, meus amados, que estamos orando por você. E queremos crer e confiar que você está orando por nós. Podemos ter bom ânimo se a gente mantiver este importante trabalho de oração. Sei que Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Mas o nosso Cristo, ele é ressurreto. A nossa fé extrapola as paredes e as estruturas humanas. A nossa fé depende apenas do nosso Deus, do nosso coração voltado para Ele. Ele que nos premia, nos dá este presente da fé, este que nos concede esta fé em Cristo. É Ele quem vai manter vocês animados, firmes. E a minha confiança é que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar no seu coração. Tenha bom ânimo. O seu Senhor Jesus venceu. Embora você esteja aí no seu cantinho pensando que está só, fraco, abatido, desanimado, você não está só. Junto com você, milhares de irmãos em todo canto do mundo estão nesse momento orando no mesmo propósito, na mesma fé, enfrentando os mesmos sofrimentos, as mesmas situações, a mesma solidão. Então você não está só, você está irmandado com todos aqueles que creem em Cristo, aqueles que confiam, e de uma maneira geral com toda a humanidade que passa por este momento. Mas você tem a fé que uma vez para sempre foi dada, nos foi dada aos santos, como diz a expressão bíblica. Essa fé em Cristo, essa esperança, é a que você deve se apegar neste momento. Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração, dadas as minhas limitações e a sua limitação, mas eu creio que a palavra de Deus, a palavra dele não vai voltar vazia. Eu creio que o Senhor está operando nesta situação.
eu creio que não importa a noite mais escura que a gente atravesse, sempre o Senhor estará conosco, cumprindo o seu propósito e a sua vontade. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.